Será se usar um Pyre, né, um alto-falante subwoofer com alto-falante invertido, uma caixa invertida, será se dá certo? Essa é uma pergunta aqui que nosso amigo aqui Fumaça Filmes, né? Olha o nome do canal do homem. Abração, parece que ela é caminhoneiro, tem uma foto aqui caminhoneiro. Abração, tem um parentes, né, que é caminhoneiro, é show demais. Eita, eu viajei com ele, meu amigo, é bom demais, papai. Ele pergunta aqui, usar Pyre, né, invertido é bom? Cara, nesse vídeo vai ser um vídeo completo, eu vou falar pra vocês o que eu penso disso, né? Vou explicar pra vocês por que dá certo, por que não dá. É um vídeo que os inscritos me pedem para fazer esses vídeos, né? Se você tiver qualquer conteúdo, é só ir na comunidade e você perguntar alguma coisa lá que a gente faz vídeo. A gente tá fazendo essa série aí, porque tem muitas perguntas que eu não tenho, como se diz, eu não tenho ideia, né? E vocês perguntam, a gente faz vídeos e assim faz esse vídeo que responde muitas pessoas sobre isso, né? Tem muita gente que me fala isso. Aí não, o pessoal do Nordeste usa muito grave invertido. Você acha um Pyre, um subwoofer? Eu vou dar minha opinião sincera sobre isso. Tecnicamente, eu não sei falar se toca mais, né? Mas por os testes que eu já vi, é que o alto invertido pega mais sub. Então, às vezes, você perde alguma coisa, né? Eu vou falar porque eu não usaria invertido nesse vídeo, né? Vamos simular aqui umas caixas aqui e mostrar para vocês. Então, chega de enrolação, amigo. Vamos direto pro conteúdo aí. Abraço ao nosso amigo aí, Fumaça Filmes, né? Então, geralmente o pessoal usa nessa caixa frontal, né? Que é desse jeito aqui. É tradicional, você aproveita, né? Sempre eu digo, projete uma caixa feita por alto-falante, né? Não é só porque alguém deu uma caixa para você não sabe os parâmetros, porque todo alto-falante muda, até o da Pyre, qualquer marca de alto-falante, de um alto-falante para outro muda, né? Questão da RMS, né? Quando tem mais RMS, por exemplo, se tu tiver uma caixa certinha pro alto-falante de 300 RMS, aí você botar uma de 500, já muda muita coisa nos parâmetros. Eu não sei se vai tocar mais, né? Aí é outra questão, não vá por RMS. RMS, gente, é o contrário, é a potência que o alto-falante aguenta. Então, quando tem muito RMS, você tem que aplicar mais potência para ele chegar ali, né, tocar melhor do que o outro, entendeu? E também a questão da alimentação, respondendo aqui muitas questões aí que o pessoal pergunta, subwoofer é um bicho que eu preciso atenção, que chupa energia, viu, papai? Você tem que aplicar, parece que mais potência para ele dar mais energia, né? Porque a sensibilidade de subwoofer é um pouquinho mais baixa, né? E muito mais baixa dependendo do alto-falante. Então, às vezes, você tem que aplicar mais potência. Eu percebi isso. Nunca tinha visto um modo meu clipando, quando eu botei um subwoofer no meu som, o dobro da potência, escambau, com bateria e tudo, eu via clipando. Nunca tinha visto. Então o subwoofer eu prestei atenção nessa parte aí. Resumindo, gente, o pessoal usa geralmente esse tipo de caixa, né? Que é frontal, normal, pro alto-falante e tudo. É na caixa certa, tudo ok, perfeito. Aí nosso amigo perguntou se dá certo fazer esse sistema aqui, numa caixa só, como se diz, botar um alto-falante invertido. Cara, eu vou dizer para você, claro que tu pode usar, já vi, né? Já vi muito pessoal fazendo isso. O erro também da pessoa que faz isso é botar a mesma caixa, né? Tem uma litragem certa, porque é igual a caixa d'água, né? Um exemplo, se a litragem do alto-falante, o jeito que tá aqui no primeiro modelo aqui, ele é o alto-falante, o ímã para dentro, então ele tem uma litragem. Só um exemplo. 5.000 litros de água, né? Faz de conta que a caixa é uma caixa d'água. Quando a alto-falante é frontal, tem 5.000 litros de água, entendeu? Quando você bota invertido, o jeito que está aqui, mostrando aqui para vocês desse modelo aqui, então é como se fosse que tiver 4.000 litros d'água, então não vai encher. E assim muda, né? Tem muita gente que me pergunta, né, sobre isso. Por que queima alto-falante? Alto-falante queima a caixa? Queima assim, sabe por quê, gente? Nem todo tempo o alto-falante vai ficar em 4 ohms. Um exemplo, se o alto-falante é 4 ohms, nem todo tempo ele vai ficar oscilando. E quanto mais sobe a frequência da música, tem aquela frequência mais alta da música, ali pode ter certeza que quando aumenta a frequência, ali tá aumentando a impedância também. Então, quanto mais a caixa for feita perfeita para aquele alto-falante, mais ele vai tocar legal. Já vi muita gente falando, rapaz, eu botei no alto-falante de caixa errada e queimou. Eu não entendia isso. Mas um vídeo que eu vi na internet, até o cara da Zeta mostrou lá, né? Mostrando a impedância em tempo real, onde ele aumentava a frequência da música, né? Do corte lá, então mudava a impedância. Então, faça uma caixa perfeitinha. E, já resumindo, quando você bota aqui, um exemplo, você tem uma caixa, essa primeira caixa aqui, alto-falante frontal. Quando você faz isso aqui, bota invertido, né? Resumindo, quem não muda a caixa, então, se a caixa tem 5.000 litros, quando você botar o fone invertido, é a mesma coisa de você só botar 4.000 litros d'água, né? Quando se a caixa fosse litros. Respondendo de um jeito bem simples para vocês entenderem como é. Ao contrário também, né? Se você tiver uma caixa for invertida e você botar o fone frontal, então é a mesma coisa de você ter uma caixa de 5.000 litros de água. Quando você faz botar o alto-falante frontal numa caixa pequena, então é a mesma coisa de você botar 8.000 litros d'água numa caixa de 5.000 lados. Então vai derramar água. É mais ou menos o jeito mais ou menos que eu digo para vocês como é que explicadinho. Então é o seu primeiro erro, fazer isso. Só pegar o alto-falante, botar frontal, né? Que eu vejo muitos sons escritos, né? Até que é som pequeno, né? Mas som grande é mais complicado. Som grande, meu amigo, se você aplicar, meu amigo, é rápido demais acontecer a queima.
acontece alguma coisa, o alto-falante dá pau, borda vai pro saco, mais ou menos isso. Então, primeiro erro é isso, fazer, só botar o alto-falante, né? Eu gostei do alto-falante invertido, aí bota numa caixa que é para outra caixa, para outro alto-falante no caso. O que eu aconselho você fazer, gente? Deixar bem claro que eu não usaria alto-falante de 12 invertido, né? Eu já vi muitos sons aí com o grave invertido, né? Na caixa certa, tudo certo. Mas o seguinte, gente, o alto-falante de 12, ele tem essa área aqui muito pequena, cara, entendeu? Em vez de tocar tudo assim, ó, você tá vendo aqui que tem uma área aqui grande para você ver o alto-falante mexendo, né? Tem uns parâmetros tudo certo, perfeito, né? Quando você bota invertido, claro que a sintonia da caixa vai lá para dentro da caixa, né? Eu sempre digo que o segredo tá dentro da caixa, não é fora da caixa, é dentro, né? Da parte de dentro ali, né? Essa parte aqui de dentro, tá entendendo, gente? Tem essa questão, né? Mas quando você bota o alto-falante frontal assim, né? Tem outros parâmetros, né? Quem já pegou uma caixa com alto-falante frontal invertido já viu a diferença, né? Mas isso tudo depende da caixa. Eu não usaria alto-falante de 12 invertido, porque eu acho essa área aqui muito pequena, né? Essa área aqui que eu tô mostrando para vocês de carcaça de escambaço muito pequena. Eu sou mais assim, pelo menos de 12. Eu não botaria nunca, nem woofer, nem subwoofer, nem nada alto-falante de 12. Essa é a minha opinião, né? Mas você pode usar. Já vi um som com médio invertido, cara. Já vi tocando. Eu não gostei muito não, cara. Não me agradou muito não, né? O toque-toque tava pouco, né? Porque tem essa área grande aqui, cara, de cone aqui, eu não gostei não. Mas o jeito que eu acho certo de fazer, se tu quer jogar o grave mais longe, porque quem investe um alto-falante, ele quer jogar mais longe o grave. Sabe o que é que eu faria, gente? Eu faria isso aqui, ó. Pegava esse alto-falante, botaria numa caixa toda perfeita, né? Com horn e faria isso aqui, ó. O jeito que eu fiz com o meu Tornado. Eu faria uma caixa tipo Euclides ou uma caixa que tem a horn, né? Que tem outros modelos aí de caixa. E faria isso aqui. Eu botaria numa caixa com um horn maior e botaria o grave frontal. Para não ficar perdendo área nisso aqui, tá entendendo? Eu faria isso. Eu sempre faço caixa com BC acústica. Eu vou deixar o link aqui da descrição se você quiser fazer uma caixa com BC acústica. É o projetista que eu faço, que nunca viu uma caixa da Eu, né, as caixas que ele faz. Então, o que eu aconselho, né, não vá por mim, viu, gente? Se você quiser fazer a caixa invertida, com alto-falante top aí, o jeito que você quiser, o som é seu, o dinheiro é seu. Mas eu faria uma ideia, que é isso aqui, você fazer uma caixa invertida, né, no caso, né, mas botaria o alto-falante frontal, né? Porque tem aquela área, né, que você quiser jogar o grave mais longe, aproveita mais a caixa. Claro que você tem que ter espaço para você fazer uma caixa invertida, né? Porque ela tem a parte de dentro, né, do alto-falante, como eu mostrei para vocês, essa parte aqui, e também tem a parte de fora. Aí você aproveita como se fosse uma caixa Euclides, gente, é como se fosse duas caixas em uma. Aí você me diz, vai tocar muito mais a Maria. Não, depende de tudo da regulagem que você usa, do jeito da caixa. Não é só porque é uma caixa invertida, né? A caixa Euclides que vai tocar mais, não. Tem que ser nos parâmetros do alto-falante, tá entendendo, gente? Tem que ser nos parâmetros do alto-falante. Aqui tem um hornzinho, você pode jogar mais longe com isso aqui, mas tipo uma caixa Euclides, né? Outra caixa de coisa, eu vou ter um hornzão aqui pesado, né? Que você... É como se fosse uma sintonia dentro da caixa e uma sintonia de fora. A sintonia de fora é um pouquinho... dizem que é diferente, né? A sintonia de dentro. Então, eu particularmente, eu pegaria uma caixa Euclides, né? Toda feita por alto-falante e botaria fazer assim. Não é só pegar uma caixa da internet aí e botar, não, viu, gente? Não é só isso, não. Você tem que fazer um projetista mesmo para ele fazer isso. Resumindo para vocês, eu não faria, porque eu acho muito pequena essa área ali de, sei lá, cara, eu não faria não. Viu? Dê sua opinião se você já fez isso, se você gostou. Não estou querendo mexer nas suas ideias, né? Se você tá querendo fazer esse tipo de caixa, é só minha opinião sincera, porque eu sou muito sincero, eu falo o que eu penso e eu faria desse jeito aqui, viu? Respondi nosso amigo aí, que Deus abençoe a todos. Se você tiver qualquer dúvida aí, temas de vídeos, a gente faz aqui. Eu sou Railanson e agradeço, mas tamo junto, papai. Desce e quebra. E só aproveita teu som, né? Aproveita teu som, faz o que tu quer. Cuidado só para o volume alto aí, pros vizinhos não reclamar, não ligar, né? Então, tamo junto.